Eu não escondo que sou um apaixonado por motores, inclusive a época mais feliz da minha vida foi quando eu trabalhei na fabricação de motores a diesel durante 6 anos. Eu tive contato com muitas pessoas, de várias empresas, de vários fabricantes de automóveis e por isso eu tenho uma informação importante para te dizer. Os motores antigos são mais confiáveis do que os novos e por isso hoje nós vamos falar sobre os motores de projetos mais antigos que continuam no mercado e nós vamos explicar por que eles podem ser uma ótima opção de escolha. Meus amigos, quando a gente fala de projetos novos, a gente sempre pensa em novas tecnologias, mais eficiência, menor consumo e tudo isso é verdade. Porém, sempre existe aquele tempo de amadurecimento do projeto. O que significa isso? É o tempo que a montadora ou o fabricante do componente demora para entender as consequências dele sendo utilizado no ambiente geral. Sim, eles fazem 1 milhão de testes, eles fazem uma validação enorme que tenta mitigar estes problemas, mas sempre quando vai para o usuário final aparecem coisas que não foram previstas. Exemplos bem recentes aí, por exemplo, é o do Onix, né? Que a GM fez 15 mil testes e mesmo assim o carro pegou fogo. Mesmo assim deu uma série de probleminhas em componentes ali no primeiro ano de fabricação. Por isso, eu já até fiz um vídeo explicando que, para mim, tu tem que comprar o carro depois de 1 ano no mercado, né? A não ser que a montadora não tenha mudado muitas coisas. E é justamente pensando nisso que nós fizemos esse vídeo. Por quê? Porque os carros que estão aqui, eles são carros novos, projetos mais modernos, o motor sofreu algumas melhorias, mas vocês vão ver que o motor não é totalmente novo, que o motor ele vem já de muitos anos e o aprendizado em cima dele já aconteceu. Então essas pequenas melhorias que eles foram fazendo tornaram o motor mais eficiente, com mais potência e no final das contas com um consumo menor, com a durabilidade alta e por isso eles continuam lá e por isso é interessante. Agora, se tu quer comprar um carro novo, tu deve estar percebendo várias dificuldades para encontrar carros novos, né? Pois é, meus amigos. Por isso a gente recomenda tu dar uma olhada no site do Virgula.com.br. Além deles oferecerem um ranking completo entre os carros de mesma categoria para tu decidir qual modelo que tu quer, eles são especialistas em encontrar o carro perfeito para ti, com o melhor preço, com os equipamentos que tu quer, na cor que tu quer e na concessionária mais próxima da tua região. O melhor de tudo é que agora você tem uma parceria com outra empresa que também compra o teu carro. E eles estão com preços extremamente agressivos, são os melhores preços de compra de carros usados do mercado. Por enquanto o serviço está disponível só na região de São Paulo, mas logo logo vai estar sendo expandido para o Brasil inteiro. E isso torna o site deles um site completo para compra e venda do teu carro. Como o Felipe disse, a gente adora tecnologia, a gente adora motores, nós nascemos nisso. Só que muita gente começa a falar mal, começa a desdenhar desses veículos aqui, desses carros que têm esses motores mais antigos. Eu com certeza gosto dos carros mais modernos, gosto dos carros turbo, tenho um carro turbo hoje, mas dependendo do uso, esses carros são muito interessantes. Por quê? Se tu vai ficar muitos anos com o carro, a manutenção desses motores são mais simples. Se tu vai rodar muito, se tu trabalha com carros, tu trabalha no aplicativo, se tu é táxi, se tu faz algum tipo de transporte, tudo isso facilita muito a tua manutenção ao longo prazo do teu carro. Então eu vou falar alguns motores aqui que vêm em alguns veículos novos e vou citar também carros que já usaram que vocês podem comprar também no mercado de usados. O motor que está mais tempo no mercado aqui é o Chevrolet Família 1. Ele estreou no Brasil em 1994 com o Corsa. Claro que, como o Felipe comentou antes, sofreu várias alterações, o motor já tem várias melhorias ao longo desses anos. Para quem não sabe, ele está na sua 3ª geração, mas o projeto continua sendo aquele motor lá da década de 80 que foi desenvolvido na Europa pela Opel, ou seja, tem pedigree. É pior ainda, né? Ele chegou em 94 no Brasil, mas ele já está desde os anos 80, ele já existe, como vários outros aqui. Ele já teve versões 1.0, 1.4, 1.6 e 1.8. Hoje ele tem versões 1.0, 1.4 e 1.8, com potências ali variando entre 80 e 111 cavalos. É utilizado no Joy Plus, na Montana e na Spin. Então esses carros 0 km, quando vocês forem comprar, vai ter esse motor antigo, jurássico, mas ao mesmo tempo super bom, super barato de manter. Ah, mas o cabeçote é 8 válvulas. Ah, porque o motor é antigo. Ah, porque o bloco é de ferro fundido. Gente, tudo isso é verdade. É lógico que um cabeçote 16 válvulas é melhor, inclusive já teve nesse motor também no passado, a GM tirou por questões de custos, porque para eles era muito caro de fabricar e o consumidor entendeu que não queria pagar mais. Mas
Todas essas peças tornam o motor indestrutível. Ele é um motor que dura bastante. E como é um motor que está há muitos anos no mercado, tem peça em qualquer esquina. Tu não vai ter problema de consertar ele. E foi usado em muitos carros, né? Além desses que 0 km hoje, ainda foi utilizado em Celta, no Corsa, no Onix, no Prisma, na Meriva, no Tigra e depois na Fiat, inclusive. No Palio Siena, Palio Weekend, estilo Doblò. Nossa, esse motor foi utilizado em muitos lugares. Entendeu porque ele está em primeiro lugar, né? Não. O Fiat Lover tinha que colocar os carrinhos dele ali. Ele está em primeiro lugar porque ele é o mais antigo, tá em ano de estreia no Brasil. Tá, mas então o próximo é Fiat. Porque ele é o segundo mais antigo, que é o motor Fire, que está no mercado brasileiro aqui no ano 2000. Ele já teve versão 1.0, versão 1.3, versão 1.4. Hoje ele só tem a 1.0 e a 1.4. E eu vou te dizer uma coisa. Pensa no motor durável. É um motor extremamente resistente. Ele não tem a melhor potência do mundo, ele não tem o melhor consumo do mundo, mas sinceramente, que é um motor para não te incomodar, é o Fire da Fiat. É inacreditável como esse motor aguenta desaforo e aguenta de verdade. Ele começou lá com pouca potência, acho que tinha 50 cavalos, uma coisa assim. Hoje em dia ele chegou a 75, 88 no 1.4 e nos carros 0 quilômetros pode comprar no Mobi, no Uno, no Gran Siena, na Fiorino e na Estrada. Na Estrada Nova ainda existe esse motor. Mas está saindo de linha, pelo jeito, porque não é um motor para ela. Com certeza não é. Ainda está vindo. Tá? E no Mobi, antes, o Mobi até teve o Firefly novo, mas depois acho que para baixar custos, agora o Mobi só tem o motor Fire. Mas ele já equipou o Palio, o Siena, o Weekend, Doblò, Idea, Punto, já também ocupou muitos carros aqui da linha da Fiat. Equipou. O que eu falei? Ocupou. Equipou. O nosso terceiro da lista é da PSA, Peugeot Citroën, que agora é Stellantis, né? Mas até então era Peugeot Citroën. Ou seja, voltou a ser Fiat. Voltou a ser Fiat. Voltou a ser Fiat. Não, agora virou Fiat. Vai ser Fiat. E só que assim, ele tem dois nomes, tá? Foi chamado de TU5JP4. Putz, nome difícil, né? Nossa senhora, de banco, lá em 2001 e depois ele mudou para EC5JP4 em 2013, mas na verdade ele é a mesma base, ele continua sendo basicamente o mesmo motor. De novo, teve evoluções, assim como lá o Família 1, assim como o Fire, então eles terminaram trocando de nome. Na verdade, a GM ela meio que botou uns nomes secundários nos motores deles, né? VHC, Econoflex, não sei o que, então... SP4, SP4, tem um monte de nomes aí. A Fiat também fez o Fire Evo depois... Né? Então aqui também, só que aqui eles mudaram realmente a nomenclatura, mas basicamente é o mesmo veículo que estreou lá no Peugeot 206 em 2001. Então ele foi usado no 206, no 207, na Rogar, no 307, no 308, C3, C4, Aircross, Berlingo, Picasso, nossa, um monte de carro. E hoje tu consegue comprar ele 0 km no 208 novo, que foi vamos dizer assim, acho que a maior críticas em cima do 208, né? Um carro caro, com tecnologia, mas com motor antigo. No 2008, no C4 Cactus e na Partner. Normalmente eu não digo que o motor antigo é ruim. Agora, esse motor no 208 novo... A Renault também tem um motor que está há bastante tempo no mercado. Os motores que eles estão utilizando no Sandero, Logan, hoje, vieram da Nissan, são motores mais modernos, mas tem um motor que é no Sandero RS, que é chamado de F4R, que é o mesmo motor que equipou o Scenic lá em 2001. Na verdade, esse motor da Renault ele tem uma legião de fãs que é inacreditável e é fácil de se entender. Quando ele veio para o mercado, ele era um motor super moderno. Até hoje ele é considerado um motor de bom rendimento, boa potência e principalmente durável. Isso é o mais importante do F4R. E ele veio em milhares de carros. Ele teve inclusive uma versão turbinada aqui no Brasil, né? Que veio no Fluence. O Fluence GT, aquele que era turbo de fábrica, usava uma versão do F4R preparada para trabalhar com 180 cavalos. Hoje ele tem 150 cavalos no Sandero RS e também tu pode adquirir ele também na Duster Oroch. E ele já equipou Megane, já equipou Grand Tour, Captur, Duster, Fluence, então já teve uma gama bem grande dentro da linha Renault. Ou seja, é fácil de conseguir peças e é um motor que já foi extremamente testado. Apesar de ser um motor Renault que tem uma fama, digamos que não tão boa assim, esse daí é confiável. Boa.
A Honda vem com dois motorzinhos que já está bastante tempo aqui no mercado, Felipe. O chamado L15A, que é um motor que estreou em 2005 no Honda Fit. Motor com 1.5 litros, hoje em dia ele tem 116 cavalos e ele foi utilizado no Fit, no WRV, que é um Fit bombado, e no City. Pois é, aí o pessoal diz assim, esse motor arcaico, jurássico, não sei o quê. Meu, 2005, 115 cavalos, no motor 1.5 era a melhor coisa do mundo. Hoje, por que continua sendo uma boa opção? Porque continua sendo um motor que não dá problema, um motor que é econômico e que entrega a potência que o carro precisa. Então, para que tu quer um motor turbo cheio de firula que vai estragar daqui um pouco e tu vai ter uma manutenção absurda? Eu compro carro usado hoje em dia. Se eu estivesse comprando carro zero e trocando uma vez a cada 2 anos, 1 ano, aí sim, eu compraria o motor mais moderno do mundo. Se não, esse da Honda vai te atender perfeitamente. Assim como o segundo da Honda, chamado de R18A1, que estreou em 2007 2008 no Civic G8, ou no New Civic, que é o motor 1.8, hoje tem 140 cavalos e ele é vendido só no HRV. Pois é, e vocês não vão acreditar, mas o HRV usa esse motor, porém o Civic novo também usa esse motor, só que uma versão com mais litragem. O motor 2.0 do Civic é basicamente esse R18, com pequenas melhorias, mas é a mesma coisa. Isso aí. De tão bom que ele é. E a Volkswagen, é claro que não podia deixar de entrar nessa lista com seu famoso EA111. Mas esse não é aquele motor problemático? O motor 1.0 deu alguns problemas realmente bem chatos. Deixa eu contar a história desse motor. Ele estreou oficialmente no Gol geração 5. Por quê? Porque foi quando ele mudou de longitudinal para transversal, foi quando eles começaram a colocar as bielas que nem tinha no Golf, que é com refrigeração, lubrificação interna, quando o cabeçote 8 válvulas virou roletado. Felipe, mas tem o motor AT de 98 que algumas pessoas chamam de EA111. Mas aquele AT ele é uma bizarrice, tá? Ele é um motor que acabou com a imagem do 1.0 16 válvulas na Volkswagen, porque dava problema pra caramba. Pior ainda quando era 1.0 16 válvulas turbo. Aí é outro também que incomodou horrores. Mas quando eles fizeram o motor do Gol geração 5, ele ficou bem melhor. Mas ficou bem melhor na versão 1.6. Por quê? Porque esse motor ele é muito parecido com o AP1600, aquele lá da década de 80, que vendeu também horrores, que é um motor indestrutível. Ele tem as mesmas medidas, ele tem praticamente tudo igual. O que dá problema nesse A111 1.6? O cabeçote é roletado, e o cabeçote roletado ele é mais sensível, então ele não aceita tanto abuso, digamos assim, né, de pessoas que não fazem manutenção, usam óleo errado e tal. Quando tu não troca o óleo na frequência certa ou usa o óleo inadequado, o cabeçote se entrega. Agora, se tu trocar o óleo certo na frequência certa, como pede o manual, esse motor dura a vida inteira como era o AP1600. O mesmo eu não posso dizer do EA111 1.0. Parece que a Volkswagen não aprendeu tão bem. Se o AT tinha problema, o 1.0 EA111 também tem, só que o problema mudou de lugar. Agora ele foi para baixo, eles resolveram transformar esse motor mais eficiente, diminuíram largura de biela, casquilho, e quando começa a dar desgaste nos casquilhos, ele simplesmente perde pressão lá embaixo e o motor funde do nada, sem aviso. Mas na verdade, Felipe, ele não estreou no Gol, né? No Gol ele ficou mais famoso, mas na verdade ele estreou no Polo lá em 2011, 2001, 2002, por aí, né? Foi quando ele chegou aqui no mercado. Muito bem lembrado. E lembrando que hoje ele é encontrado no Gol, no Voyage, na Saveiro e no Fox, com versões 1.6 de 104 cavalos, mas ele já teve esse 1.0 que o Felipe falou, e ele já teve uma versão 1.4 que foi utilizada na Kombi. A partir de agora, os motores já não são tão mais antigos assim, mas eles ainda são motores mais simples, são motores aspirados, não tem tanta tecnologia, mas começam... É o suficiente para o pessoal aí dizer que continua sendo Jurássico. Exatamente. Mas são motores que chegaram no Brasil a partir de 2010, por exemplo, que é a linha da Hyundai Kia, chamado de NU. NU. Esse motor ele foi utilizado no Elantra, foi utilizado no i30, foi utilizado no Optima e hoje ele ainda é utilizado na iX35, no Creta, na Sportage e no Cerato. Ele teve versão 1.8 lá no i30, né? E depois todos os outros utilizaram o motor 2.0. Mas deixa eu entregar a idade desse projeto. O motor NU é mais moderno, sim, mas ele é basicamente uma evolução do motor Theta, aquele Jurássico que equipou, por exemplo, a Tucson. Exatamente isso. A vantagem
cara, esse motor é absurdamente confiável. Esse motor não estraga nem ferrando. E no mesmo ano também a Hyundai Kia trouxe o Gama, que é um motor 1.6. Aí esse foi utilizado no Veloster, ficou famoso no Veloster. Na verdade ele é o responsável por acabar com a imagem de um carro que não era ruim, cara. Hoje ele tem 130 cavalos, ele já está mais evoluído, com um pouco mais de potência. Ele é vendido no HB20, no HB20S, no Creta e no Rio, que praticamente não vende, mas também já foi utilizado no Soul e no Cerato no passado. Mas é um baita motor também. É um baita motor. A Mitsubishi também nos apresenta aqui um 4 cilindros 2.0 chamado de 4B11. Também ano 2010 ele estreou aqui no Brasil na Outlander e no Lancer, né? E hoje ele pode ser encontrado no ASX e no Outlander Sport, que na verdade é a ASX com uma frente diferente. Basicamente isso. É exatamente o mesmo câmbio CVT que tinha antes, exatamente o mesmo motor, continua tudo igual. Só o carro recebeu um tapa de loja, né? E a Stellantis tem também o seu famoso e-Torque, que era da FCA, né? Chrysler e Jeep, Fiat e Chrysler Jeep, onde esse motor, ele estreou no Brasil em outras marcas, BMW e Mini, lá em 2004, tá? Mas ele tomou esse nome, ele virou e-Torque quando a Fiat comprou a fábrica e em 2011 ele apareceu aqui no mercado com versões 1.6 e 1.8. E hoje ele é utilizado no Argo, no Cronos, Doblô, Toro e Renegade nas versões somente 1.8, mas no passado já equipou Palio, Siena, Strada, Idea, Punto, Bravo, Linea. Esse projeto é antigo pra caramba, esse projeto é da década de 90 e ele foi desenvolvido especificamente para o PT Cruiser, né? A fábrica da Tritec começou a ser construída, se eu não me engano, foi em 98, essa que hoje é a Fiat Powertrain, né, FPT lá no Paraná. E ela já começou com esse motor também, só que era motor só para exportação. É um motor que é confiável, é um motor que a gente sabe que tem um rendimento que em alguns carros, tipo Renegade, não casa muito bem, mas quer saber de uma coisa? Eu já vi um absurdo acontecer. Um mecânico, ou não sei se dá para chamar isso de mecânico, mas o cara foi trocar o filtro de óleo e simplesmente não tirou o plástico. O que aconteceu? O óleo entrou, puxou o plástico para dentro e trancou o duto de lubrificação do cabeçote. Qualquer outro motor, por exemplo, no EA111, tinha se entregado nesse momento. Teria fundido o cabeçote e tal. Pois o cara andou um tempão com aquele motor batendo e fazendo barulho e não sei o que. Aí ele chegou lá no meu mecânico, eu estava lá inclusive mexendo no carro naquele dia. E ele disse assim, olha, tá fazendo barulho aqui. Aí eles foram desmontar para ver o que tinha acontecido, tiraram um plástico de dentro. Sabe o que ele gastou? Só a mão de obra. Porque não estragou nenhuma peça. Esse motor é milagroso, ele é absurdamente resistente. Então, se tem uma coisa que o e-Torque é bom, é durabilidade. Neste ponto, acho que a Stellantis está certíssima em manter esse motor na linha. Mas, por favor, ele não casa bem com o Renegade. Os próximos dois são japoneses, são concorrentes da Honda e são mais novos, inclusive até modernos, Felipe. Só que como não são turbo, aquela coisa toda, o pessoal continua falando mal deles. E inclusive nós achamos que ele não iria casar tão bem assim num carro, né? O motor da Nissan chamado HR16DE estreou em 2016 aqui no Nissan March, e hoje ele é vendido no Versa, no V-Drive e no Nissan Kicks. E a gente achou que esse motor realmente não ia casar muito bem, mas não, casou muito bem. No Versa ficou excelente, tem um desempenho muito bom. E no Kicks não é ruim não, cara. É um motor que até empurra legalzinho o carro, não é tão ruim quanto eu imaginava. Claro, poderia ser mais forte? Poderia, mas tem a grande vantagem de ser super econômico. E a Toyota tem dois motores que são mais novos, estrearam em 2013, aí depois lá em 2017 teve 2016, modelo 2017, ele sofreu uma atualização importantíssima, inclusive o motor foi simplificado, tá? Porque ele tinha o cabeçote com a saída de escape integrada, que era refrigerada e tal, e no 2017 ele perdeu isso, ele ficou com uma saída de escape comum. Mas ele ganhou potência e ganhou eficiência térmica, então às vezes a tecnologia atrapalha. Eu até nem vou dizer o nome desse, porque também é um monte de letra e número, tá aqui embaixo, né? Porque eu não sei porque eu não boto uns nomes mais fáceis nos motores. Mas então esse motor ele tem tanto versão 1.3 quanto 1.5, ele equipa o Etios e ele equipa, quer dizer, equipava o Etios, né? E equipa o Yaris. E vou dizer mais para vocês, é um motor tão bom, tão bom, tão bom, que ele está sendo utilizado agora num Corcel. Tem um cara montando um projeto de um Corcel com este motorzinho. É um motor para durar a vida inteira. Eu acho que não funciona, eu acho que não combina. Tipo, essa não a marca tem que manter o motor da marca. Não né? combina, mas com certeza é um projeto interessante.
Resumo da ópera, gente. Não adianta ir atrás daqueles caras que ficam falando porque esse motor não presta, porque ele é antigo e não sei o quê. Tem muito motor antigo que ainda dá um belo de um caldo, que funciona muito bem e que principalmente não quebram o teu bolso, que não te levam à falência. Isso para muitas pessoas, tipo nós, é mais importante do que um motor com extrema potência e que daqui a pouco dá um custo de manutenção absurdo, né? E de novo, né, se tu troca de carro a cada 2 anos, por exemplo, realmente não vai fazer muita diferença, mas aquele cara que trabalha, que roda muito, sei lá, 400 mil quilômetros, 500 mil quilômetros com esse motor, vai fazer uma grande diferença. Exatamente isso. Se tu é cara que compra carro zero uma vez por ano ou a cada 2 anos, aí esquece essa lista, não é para ti. Mas se tu é um cara pão duro que nem a gente, que gosta de carros duráveis, definitivamente presta atenção nessas que a gente falou aqui, que tu não vai te incomodar. Então tá, valeu pessoal. Valeu. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.